Eu confesso que eu tenho um pouquinho de vergonha dessa história. Ela é um pouquinho picante, mas eu vejo tantas pessoas contando histórias de vida, suas experiências. E por que não eu também contar a minha, né? Dividir a minha experiência. Na época do ocorrido, eu morava numa casa e nessa casa também tinha uma casa no fundo. Porém, quando eu me mudei para essa casa, a casa do fundo ainda não era alugada. Então, depois de 8 meses que foi alugar essa casa do fundo. Beleza, alugou, o inquilino se mudou. No dia da mudança eu estava em casa, porém eu não saí lá fora, então eu ainda não tinha visto quem que era o novo inquilino, eu nem sabia se era homem, se era mulher. E eu não saí lá fora na mudança. Porém, depois de um tempinho, eu ouvi que acalmou, os barulhos passaram. Então, eu olhei pela janela e vi que o caminhão tinha ido embora. Então, ali eu vi que a mudança tinha acabado. Aí, beleza, tô sentada lá na sala de casa vendo TV, mexendo no celular. E ouvi alguém chamando assim, vizinha. Aí eu pensei, será que é comigo? Porque tava muito perto assim da minha casa, né? Da porta da minha casa. Então, abri a porta da minha casa. No que eu abri a porta da minha casa, eu deparei com um novo inquilino. 1,85 mais ou menos de altura, moreno, o cabelo assim bem curtinho, sabe, quase raspado, todo tatuado. Gente, o homem mais lindo da face da terra, o amor da minha vida. A hora que eu vi aquele homem, meu corpo chegou a dar print. Eu não sabia nem que reação que eu tinha que ter com ele. Enfim, fingi a plena e fiquei ouvindo ele falar, né? Para não falar merda, você tem que ouvir a pessoa falar. Então ali ele se apresentou, ele disse que só estava indo ali se apresentar, que ele era o meu novo vizinho, que se caso ele eu precisasse dele, era só chamar ele. Então eu também fui educada, me apresentei e também disse que se ele precisasse de mim, era só me chamar. Beleza, ele abriu um sorriso pra mim, mas assim, aquele sorriso acabou com a minha vida. Meu psicológico assim, ó, já era. Deu uma piscadinha, saiu andando e foi pra casa dele. Entrei pra dentro da minha casa. A hora que eu entrei pra dentro de casa, eu já comecei a imaginar filhos, cachorro, casa própria, tudo com ele, tudo, qualquer coisa que ele quisesse comigo, eu também tava disposta a ter com ele. Até que depois de 4 dias, eu tava lá em casa, tinha acabado de chegar do serviço, eu ouvi uma pessoa entrando pra casa dele, a hora que eu fui ver era uma moça. Então ali, gente, eu fiquei muito triste, muito chateada, pensei comigo, gente, como que eu sou iludida? O cara só tava sendo educado comigo, em momento algum ele tava dando em cima de mim, e eu já aqui formando uma família com o cara. Então deu umas meia-noite mais ou menos, eu fui deitar. Assim que eu fui deitar, eu comecei a ouvir tipo uns gemidos, mas não era tipo, sei lá, uns sons assim, sabe, de mulher. Nisso eu parei e comecei a prestar atenção, já tava tudo desligado, tudo apagado, peguei e comecei a prestar atenção. No que eu comecei a prestar atenção, eu comecei a ouvir tapas, tipo barulho de tapa, como se alguém estivesse apanhando, e uma mulher tipo gemendo, sabe? Levantei e fui pra cozinha, que a cozinha era mais próximo da casa dele, a minha cozinha, né? Então fui pra cozinha e fiquei assim, ouvindo quietinha pra ver se realmente era aquilo que eu tava pensando. Porque até ali eu achei que ele estava batendo na mulher. Na verdade ele tava, mas não de um jeito mal. Só que assim, a mulher gemia de um jeito absurdamente, tipo, prazeroso. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu nunca tinha ouvido, ela implorava por mais. Ela implorava de verdade, dava pra você, tipo, perceber na voz que ela implorava, que ela queria mais. Então ali, eu comecei a ficar um pouquinho animada com aquilo. Então percebi o que estava acontecendo, corri pro meu quarto, fechei tudo, fechei porta, fechei as janelas, coloquei um fone no meu ouvido e fui dormir. Então no dia seguinte fui trabalhar com aquilo na cabeça. Beleza, cheguei do serviço naquele dia, uns minutos depois ele chegou, passou por mim e deu um boa tarde, né? Boa tarde, vizinha, com aquela voz dele que, nossa... Vizinha era música na boca dele, como eu amava ele me chamando de vizinha. Mas ali me controlei porque lembrei que ele era comprometido, então ali me controlei. Tá bom, tô lá em casa de novo, eu vejo uma outra moça entrar. A hora que eu fui ver, não era a mesma moça daquele dia. Era uma outra moça. Ali eu já não tava entendendo mais nada. Enfim, tô lá também em casa, mexendo no meu celular.
umas meia-noite, meia, quase 1h da manhã. Isso eu lembro bem porque eu olhei no relógio. Tô lá e começo a ouvir novamente. Gritos, gemidos. Essa moça pedindo desesperadamente mais. Pedia desesperadamente pra ele não parar, não para, não para. E cara, eu fiquei indignada. E aquilo começou a acontecer diariamente. Não era todo santo dia, mas era tipo direto. Toda noite quase era uma mulher diferente. E todas elas gritavam desesperadamente pedindo mais, sempre mais. Esse mais vocês entendem, né? Então, de tanto ouvir aquelas mulheres daquele jeito, sentir prazer daquele jeito, eu comecei a sonhar com esse homem toda noite. Eu não tirava mais ele da minha cabeça. Eu queria entender o porquê que as mulheres saíam de lá tão felizes e realizadas. Eu só queria entender isso. Então, tô lá em casa um certo dia, ele chega lá em casa e me chama. Chegou lá e falou assim: vizinha, eu comprei uma pizza, porém é muito grande pra mim sozinho. Você aceita dividir comigo? Gente, na verdade o meu sim saiu automaticamente. Eu nem pensei em falar, o sim só saiu. Então fui pra casa dele, comemos a pizza e ali nós começamos a conversar. Gente, que papo maravilhoso. Que homem inteligente. Sabia falar, sabia usar as palavras, extremamente cavalheiro, me servindo a todo momento, sabe? Sempre ali perguntando se eu tava precisando de alguma coisa. Cara, ai, que sonho de homem, que homem perfeito! Até que ele começou a me elogiar, me elogiar, me elogiar e finalmente nós nos beijamos. Nós nos beijamos. Então ali, na hora que a gente estava se beijando, ele veio pra cima de mim e começou a trabalhar em mim. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? E ele começou a trabalhar em mim de uma forma que nunca ninguém tinha trabalhado. Como aquele homem sabia usar aquelas mãos. Cara, olha, que cara, nossa! E ali ele tava trabalhando, até que eu estava quase chegando no meu ponto. Quando eu tava quase chegando lá pra poder, né? Vocês sabem, né? Ele parou. Simplesmente parou. Eu comecei a rir e perguntei por que ele tinha parado. Ele falou que tudo que era com muita pressa era mal feito. Então ele parou, sentou no sofá e ficou. E aí, começou a conversar comigo de novo. Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, pra ele continuar. Eu implorava. Ali eu entendi o porquê as mulheradas tanto pediam mais e mais e mais. Eu implorava pra ele terminar. E ele disse que não, que terminaria em outra hora e numa outra situação. Então ali nós terminamos a nossa resenha e eu fui embora pra minha casa. Gente, eu não parava de sonhar aquele homem. Toda noite, era justamente o mesmo sonho toda noite. Beleza. No dia seguinte fui trabalhar com aquilo na cabeça, porque eu queria muito finalizar aquilo que a gente começou. Eu queria muito chegar diretamente nos finalmente, sabe? Então eu tava pensando em alguma forma de me encontrar com ele de novo. Então passou alguns dias, eu fiquei pensando no que eu podia fazer e tive a ideia de fazer a mesma coisa que ele. Comprei uma pizza, fui lá na casa dele, chamei e falei: vizinho, eu comprei uma pizza, mas é muito grande pra mim. Você aceita dividir ela comigo? Ali ele começou a dar risada e falou: claro que eu aceito. Falei: então vamos pra minha casa hoje. E fomos pra minha casa. Chegou na minha casa, comemos a pizza, quase igual a outra noite. Comemos a pizza, conversamos bastante, até que nas conversas ele veio vindo, começou o trabalho dele de novo em mim e finalmente aconteceu. Rolou, minha gente. E então eu passei a entender o porquê que aquelas mulheres gritavam e imploravam por mais. Gente, de toda a experiência, de toda a minha vida, eu nunca encontrei um homem que realmente fez eu chegar, fez eu atingir o meu ponto simplesmente sozinha. Ele era perfeito, aquele homem não existia, sabe? Eu queria ficar ali sempre, eu não queria parar mais. Eu queria toda hora, todo momento, eu queria muito.
Então ele foi embora. Aquela noite eu fui dormir extremamente realizada, feliz. Nada me abalava, nada tirava minha paz. Eu era a mulher mais feliz desse mundo. Beleza, depois daquele dia nós ficamos outros dias. Nós começamos a ficar assim mais vezes. Até que chegou um dia que eu pensei comigo, será que a gente tá tendo alguma coisa? Porque a gente tá ficando direto. E nesses tempinhos eu não cheguei a ver mulher entrando na casa dele. Então eu pensei que a gente já tava tendo um relacionamento. E a idiota foi perguntar pra ele. Um certo dia ele chegou de serviço, eu tava sentada lá na frente, falei pra ele que eu queria conversar com ele rapidinho. E ele falou que sim. Sentou lá e começamos a conversar. E eu perguntei pra ele se a gente tava tendo alguma coisa, né? Porque a gente tava ficando já várias vezes, então se a gente tava tendo alguma coisa. Ai, gente, como que eu era burra. Então ele disse que eu era linda, incrível, que ele amou, que ele tava amando aquilo que a gente tava tendo. Mas ele não nasceu pra viver em relacionamento, ele não nasceu pra ser preso, ele amava a vida dele livre, ele amava ficar com quem ele quisesse, na hora que ele quisesse. Então, que ele não queria rotular nada, que se eu quisesse continuar do jeito que tava só ficando, tava bom. Mas se eu tivesse querendo algo a mais, porque ele não queria, não era isso que ele queria. Gente, o choro veio até aqui, eu engoli ele de volta. Mas o problema é meu, quem que mandou eu ser a iludida, né? Então, no começo eu aceitei ainda ficar saindo assim, sem compromisso, mas eu percebi que eu tava começando realmente a gostar dele. Porém, eu tive que me mudar de lá, porque ele começou novamente a trazer mulheres pra dentro de casa. E eu não aguentava mais ouvir ele fazendo tudo que ele fazia comigo com outras mulheres.